fiscal, né? Como vocês sabem, o artigo 16, né, da Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal, lá no seu parágrafo 3º, diz que não será admitida a compensação e a reconvenção em sede de embargos à execução, né? E ao longo do tempo, isso sempre foi uma restrição bastante controversa, bastante discutida na jurisprudência, né? É bom a gente lembrar que na jurisprudência sempre houve essa discussão, mas quando a gente olha lá a exposição de motivos do artigo 16, o que estava dito lá quando foi criada a Lei de Execuções Fiscais? Não é admitida a compensação, porque não há lei que admita, né? E o 170 do CTN determina que haja uma lei que admita, né, a compensação. E aí, com o decorrer do tempo, a coisa mudou muito, inclusive no âmbito federal. A gente teve a 8383 de 91, a 9430 de 96, autorizando a compensação em âmbito administrativo, e a jurisprudência sempre foi relativizando essa vedação do artigo 16. Né? Até que veio o STJ, lá em 2009, no recurso repetitivo, e entendeu que era, sim, matéria oponível em sede de embargos de execução, que era um direito subjetivo do contribuinte, a compensação em sede de embargos de execução, né? E que o artigo 16 havia sido suplantado, né, pela 8383 de 91, que foi, né, a precursora da 9430 de 96. Ou seja, já tinha em 2009 um repetitivo. Você sabe o número do tema, Carlos? Eu anotei aqui, fiz uma colinha, é 1.008.343. Que é o RESP, né? Que é o RESP, o relator era o ministro Luiz Fux, na época ainda na STJ. Quer dizer, em 2009 já estava assim, o cenário, né, estava consolidado. O contribuinte poderia manejar esse argumento dentro dos seus embargos, né? Perfeito, exatamente. Desde 2009 isso está lá posto pelo STJ em tema de repetitivo. Mas eu lembro que hoje em dia eu atuo bem menos em execução fiscal, mas quando eu atuava em execução fiscal mais forte, né, que hoje eu atuo mais em defesa em segunda instância, mas quando eu atuava em execução fiscal mais forte, eu lembro que o contribuinte ele alegava isso em exceção e às vezes em embargos, e o juiz não aceitava. Mas depois passou a aceitar, e a gente até falou isso aqui nos bastidores, depois passou a aceitar o argumento de quem já tinha feito a compensação, mas não ficava esperando a homologação. Parece que o STJ mudou isso nesse... Disse que não mudou, né? Mudou sem mudar. Na minha concepção não tinha mudado, era isso, né? O cara fez a compensação, declarou lá a compensação, o fisco tem 5 anos para rever isso, e depois, se ele quiser, assim, em execução fiscal... Porque, assim, só para fazer... Claro. Firmar aqui meu raciocínio, de que eu atuava muito nisso em execução fiscal, e até foi a surpresa quando vocês me falaram que isso mudou, não era bem... Hoje não é mais bem isso, porque eu lembro que... lógico, no direito tributário a gente sabe que a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória. Então, se o cara fez a compensação, a Fazenda não tem por que ajuizar a execução fiscal contra o cara, porque ele fez a compensação. Então tem que esperar o fisco homologar ou não. Aí sim, você começa um conflito, né? E parece que o STJ mudou isso. O ponto do STJ é o seguinte: quando a compensação ela é atualmente, né? E aí já antecipando aqui, a jurisprudência do STJ ela foi começando a mudar a interpretação a respeito dessa própria tese firmada em repetitivo, né? Eis que recentemente teve um contribuinte que teve lá a compensação rejeitada como matéria de defesa, embargos e execução, e levou isso em embargos de divergência para a primeira sessão. E a primeira sessão não conheceu dos embargos de divergência, dizendo que não havia divergência, porque a jurisprudência das duas turmas se alinhou ao longo dos últimos anos no entendimento de que a compensação só é matéria arguível em embargos à execução quando homologada na esfera administrativa, né? Nos casos em que essa compensação ela é não homologada, ela é indeferida, não caberia a discussão em embargos. Mas isso estava lá em 2009, quando o Luiz Fux, né? Então, o STJ ele fixou. Não é. Não tinha isso, né? Não tinha isso. E o ponto está justamente aí. Lá no primeiro repetitivo, né? Quando foi firmada a tese pelo STJ, de fato, assim, eu acho que a redação do acórdão não é das mais claras. Mas quando a gente vai olhar os fatos e os fundamentos do acórdão do ministro Luiz Fux,
está muito claro que era uma compensação realizada na própria escrita pelo contribuinte que não havia sido apreciada pela Receita. E aí o ministro Fux, e isso foi acompanhado na maioria dos ministros, coloca expressamente que era um direito subjetivo do contribuinte, que o artigo 16, parágrafo 3º da LEF, foi suplantado pela lei superveniente de compensação, autorizando a compensação, né? E autoriza. Agora, o que acontece? Pós-repetitivo, a jurisprudência da STJ, por uma das turmas, começou a fazer uma leitura enviesada do precedente, entendendo, olha, só cabe discutir quando a compensação já foi homologada na esfera administrativa. A outra turma entendia que não, que era cabível sim você alegar a compensação em embargos de execução, ainda que tivesse sido indeferida no âmbito administrativo. E agora veio essa decisão no ano passado, embargo de divergência, não conhecendo a divergência, falou, não, o entendimento das duas turmas atualmente é de que só quando a compensação foi homologada que a matéria pode ser arguída em sede de execução fiscal, de embargos de execução fiscal mais especificamente.